Bem-vindos a este Sob Escuta especial, hoje com Jorge Moreira da Silva, foi líder da JST, foi deputado, foi ministro e agora é candidato à liderança do partido. Bem-vindo. Jorge Moreira da Silva, em 2020 foi contra o acordo do Chega nos Açores e até defendeu um congresso extraordinário para discutir o assunto. E nesta campanha interna tem dito que não quer ambiguidades na relação com o Chega. Mas há dias, numa entrevista, afirmou isto, disse: até ao momento não verifiquei que do entendimento nos Açores tenha resultado qualquer problema para o PSD. Afinal, a realidade mostrou que a sua posição estava errada e o acordo com o Chega não trouxe nenhum problema para um governo liderado pelo PSD. Em que é que estamos? Muito obrigado. Não, a minha posição tem a vantagem de ser clara e cristalina e não ter qualquer tipo de ambiguidade. Eu, em 2020, disse de uma forma clara que existiam riscos do acordo celebrado nos Açores para o contexto nacional se não fosse definido de uma forma clara que não haveria qualquer tipo de diálogo, nem sequer entendimento com o Chega. E disse, na altura, que dessa ambiguidade poderia resultar, desde logo, um problema de princípio, mas também depois um problema de natureza tática e estratégica. No plano dos princípios, porque o PSD estava a admitir algum tipo de diálogo com um partido que não correspondia, no plano dos valores e dos princípios, à chave de leitura que nós considerávamos aceitável. Mas nos Açores acha bem? Acharia bem? Não, eu na altura discordei do acordo nos Açores. Eu não sou como Feijão Fradinho com duas caras. Eu discordei do acordo nos Açores e disse-o de uma forma clara. Mas agora reconhece que não houve nenhum problema. Se não me deixa responder. O que na altura também disse é que o partido tendo autonomia nos Açores, porque o partido tem autonomia para decidir sobre entendimentos de natureza, acordo parlamentar ou de coligação nos Açores como na Madeira. O partido tem autonomia para o fazer. O que o líder do partido deve, em todo caso, fazer, no caso de discordar, é deixar de uma forma muito clara que essa matéria não se concretizaria no plano nacional. Ora, eu entendi que esse tipo de garantia não foi dada e resultaria daí, além da questão de princípio que já desenvolvi, um problema de natureza tática e de capacidade eleitoral, porque estávamos a abrir o flanco à direita e à esquerda. Mas eu não, desculpe, é só porque continuo a não entender, mas se o acordo, ao fim deste tempo todo, nos Açores, não trouxe nenhum problema para o PSD, qual é o seu ponto? O acordo nos Açores revelou que não é o acordo nos Açores. A liderança do José Manuel Bolieiro no governo dos Açores revelou uma grande capacidade de transformação e de gestão, tem sido um notável presidente do governo regional. E os únicos problemas que têm surgido de instabilidade resultam precisamente de um deputado do Chega. Portanto, aquilo que eu quero... mas problemas de estabilidade há sempre. O senhor fez parte de um partido onde houve um problema de estabilidade com o parceiro da altura, que era o CDS. Aqui o ponto é... Não está a querer comparar o Chega com o CDS, presumo. Estou a falar da questão da instabilidade. Teve um líder do partido com o qual estavam coligados a dizer que queria sair do governo. Maior instabilidade do que esta é difícil. Aqui o meu ponto é, a sua frase é, até ao momento não verifiquei que do entendimento nos Açores tenha resultado qualquer problema para o PSD. Então não há problema. Não, claro que há problema. Claro então esta frase não... Eu não sei onde é que foi buscar essa frase. Foi a sua entrevista ao Diário de Notícias há poucos dias. Eu tenho todo o gosto em dar-lhe a entrevista ao Observador sem estar a responder à entrevista apenas ao Diário de Notícias. É só porque esta frase mostra alguma ambiguidade. Então há problema ou não há problema? Não revela ambiguidade nenhuma e eu vou dizer de uma forma clara se me deixar responder. Relativamente ao tema dos Açores, eu disse de uma forma clara, à época, que discordava da opção que foi tomada. E discordava também da circunstância de não se ter travado qualquer risco de contágio, digamos, para o contexto nacional da decisão que foi tomada. Aqui chegados, a pergunta que me faz é se hoje há um problema nos Açores. Eu digo-lhe que não há um problema nos Açores, na medida em que o Presidente do Governo Regional tem liderado e governado bem, e os únicos problemas que surgem, e eu tenho dito isso em várias entrevistas, são sempre resultantes do condicionamento ou da chantagem que um deputado do Chega coloca sobre o governo. Portanto, eu espero que o PSD não volte a precisar de modo algum do Chega para poder governar de uma forma estável nos Açores. Eu acredito mesmo que aquilo que tem acontecido nos últimos tempos provam a importância do PSD nos Açores ter maioria absoluta. Mas então é possível um bom líder do PSD governar bem
tendo o apoio do Chega. Presumo eu, tendo em conta que é isso que acha que está acontecendo nos Açores. Está a haver um bom governo liderado pelo PSD, mesmo tendo um apoio do Chega. Não é possível estar a comparar o que hoje está a acontecer com o que aconteceria se não estivesse o Chega a dar um apoio parlamentar. Eu considero, estamos a falar de uma questão de princípio, eu considero que no plano estatutário, obviamente, o PSD dos Açores tem autonomia, o PSD da Madeira, para celebrarem os entendimentos que entenderem. Eu considero, do meu ponto de vista, é importante dizer de uma forma clara aos eleitores, no contexto nacional, que não existe qualquer risco de entendimento ou diálogo do PSD com o Chega. Aliás, o resultado das últimas eleições demonstram que a minha posição era a mais correta, porque não foi por acaso que o PS, depois de tantos erros cometidos, teve uma maioria absoluta. Considero que a posição que assumi é uma posição ao qual o tempo me veio dar razão. Não, eu só estava a tentar perceber se, em sua opinião, nos Açores correu bem. Penso que estou a interpretar bem que a sua resposta é sim, correu bem. Temos um bom governo nos Açores. Não, nós temos um bom governo nos Açores. Mesmo com o apoio do Chega. Nós temos um bom governo nos Açores. Eu preferia que esse governo não tivesse qualquer tipo de dependência do plano parlamentar em relação ao Chega. Falou aí a nível nacional. Se for líder do PSD e se nas próximas legislativas o partido ficar em segundo lugar, mas houver uma maioria direita no Parlamento, o PSD deve entregar o poder ao PS. Não, mas claro, estão-me a colocar uma questão que é de engenharia eleitoral. Eu não estou aqui de calculadora na mão. Não é irrealista. Não, mas o que importa é que os eleitores decidam em função daquilo que quem se candidata assegura que poderá fazer ou não poderá fazer. No meu caso, eu prefiro dizer de uma forma clara aos eleitores que se votarem no Chega, não existe qualquer possibilidade de fazer uma maioria com o PSD para um governo. São votos que não contarão para constituir uma maioria. E isso dá uma garantia aos eleitores de centro que vão votando entre o PS e o PSD, que não existe qualquer risco de, votando no PSD, no dia seguinte aparecermos numa coligação com o Chega. Eu acho que esta Nesse caso clareza, é preferível o PS continuar a governar? Nesse caso é preferível que os eleitores façam uma escolha em função do projeto do PSD. Eu não vou estar a traçar cenários, exceto dizendo de uma forma clara que eu não considero de modo algum a possibilidade de um diálogo e muito menos de um entendimento com o Chega. Ponto final. Agora, o que é que resultará daí nas eleições? Bom, isso é matéria que só se pode discutir depois das eleições. Mesmo na reta final da campanha, creio que até no último dia, tenho a certeza que foi no último dia, Rui Rio abriu esse precedente, dizendo que se ficasse em segundo, poderia repetir uma solução como aquela que foi encontrada em 2015. Foi um erro. Rui Rio cometeu aí um erro. Eu não vou estar a avaliar o líder anterior numa matéria sobre a qual eu tenho uma posição clara. Eu, desde sempre, disse, desde 2020, sozinho, mais 3 ou 4 pessoas também defenderam o mesmo, mas fui o único a sozinho defender um congresso extraordinário para clarificar esta matéria. Portanto, a minha posição é uma posição muito, muito clara. Considero que não se pode dialogar, negociar com partidos que são xenófobos, racistas, extremistas e radicais. Ponto final. Isso já disse aí que um dos problemas do resultado eleitoral das legislativas foi Rui Rio ser ambíguo nesta questão do Chega. Portanto, já lhe identificou. Não estou a ser, seguramente. Só queria que admitisse que houve uma falha de Rui Rio. Não tem problemas com isso. Não, estavam à procura de uma frase que me permita criticar o Dr. Rui Rio. Eu percebo que esse é o objetivo. Não, eu não estou aqui a fazer política com Mas tem os olhos... em criticar Rui Rio? Não tenho problemas nenhuns em criticar opções e defender opções tomadas pelos líderes anteriores. Neste caso, eu diria, é facílimo, porque as pessoas sabem o que eu pensava, o que não sabem, é o que é que o meu adversário nestas eleições pensava em 2020. E não é por acaso que uma boa parte da comunicação social tem andado a tentar perceber qual é a posição do Dr. Luís Montenegro sobre esta matéria. No meu caso, é muito fácil. Porque... Ele virá cá e depois nós perguntaremos a ele, certamente. Tem feito críticas muito duras ao Chega. Isto tem uma origem. Pedro Passos Coelho cometeu um erro ao apoiar André Ventura à Câmara de Loures em 2017. Se a lógica é estar a fazer um escrutínio do passado, eu não faço política a olhar para o retrovisor. Cada líder toma decisões em função da sua circunstância. Eu, em 2017, já não estava na vice-presidência do PSD, saí em 2016
depois de ter vencido um concurso para diretor-geral na OCDE. Não acompanhei as eleições autárquicas, mas parece-me evidente que, à época, esse militante era militante do PSD. O CDS retirou-se logo porque aquelas declarações sobre a comunidade cigana... Eu não acompanhei essa matéria. Acho que se há pessoa em Portugal que não é ambígua relativamente ao posicionamento do Dr. André Ventura... Também está informado certamente sobre a realidade nacional. O facto de estar na CDE... Tem algum mérito eu agora dizer, repara, aquilo que me está a querer dizer é que agora, a posteriori, 5 anos depois, posso ser muito corajoso e criticar o Dr. Pedro Passos Coelho por ter escolhido alguém por posições que tomou mais tarde. Não é 5 anos depois. Na altura, o CDS, que estava a apoiar a candidatura de André Ventura, disse, connosco, isto não. E retirou o apoio. Pedro Passos Coelho não o fez. Estamos a tentar perceber se fosse coordenador autárquico, por maioria de razão, como vê, é evidente que não teria apoiado um candidato que tivesse aquelas posições. Agora, eu não sei se ele tinha essas posições, não estava cá, mas se fosse evidente que tinha essas posições, que aliás se acabaram por revelar mais tarde, em termos públicos, é evidente que não poderia apoiar essa candidatura. Já falou do seu adversário nesta corrida eleitoral. Recentemente, numa entrevista à Sábado, disse que o seu adversário, portanto Luís Montenegro, tomou posições que o colocaram numa enorme tensão face à última liderança, portanto criticou Luís Montenegro por ter sido sempre um opositor do Rui Rio. Queria recordar algumas das suas posições também nessa altura. Em 2019, depois das eleições europeias, escreveu um artigo de opinião, muito violento, aliás, no Expresso, a defender que Rui Rio se devia demitir antes das legislativas. Eu estou a citar, não sei o que é pior, ter tido um resultado desastroso, o pior da nossa história, ou não ter percebido as razões para que tal tivesse acontecido. Isto foi em 2019, depois das europeias, antes das legislativas. Isto não o colocou, usando palavras suas, numa situação de enorme tensão face ao líder em funções? Uma enorme diferença entre expressar de uma forma clara e até contundente divergências em matéria de opinião e de opções estratégicas, e eu fiz isso 2 ou 3 vezes. Foi o caso depois das eleições europeias e depois sobre o tema do Chega. 2 posições muito claras. Em 4 anos, tomei 2 posições porque senti que o partido deveria contar com a minha análise crítica sobre 2 momentos essenciais. Mas uma coisa é expressar uma opinião crítica e contundente de natureza estratégica ou até principiológica, coisa diferente é andar numa lógica quase conspirativa e beligerante, tentando destabilizar uma liderança. E isso, só uma posição crítica. Pediu a demissão do Rui Rio depois das europeias e imediatamente antes das legislativas. Mas eu digo as coisas de forma clara. Eu não ando em conspirações, nem em almoços, nem em jantares. Mas quer uma coisa mais clara do que apresentar-se e candidatar-se, como fez Luís Montenegro. Quer uma coisa mais clara do que essa, do que dizer, sou candidato contra esta pessoa. Sim, isto é claro. Foi candidato, a seguir procurou derrubar o líder num golpe no Conselho Nacional, a seguir apoiou Paulo Rangel e no final da campanha interna... O Conselho Nacional votar é um golpe? Haver um voto no Conselho Nacional, isso é um golpe? Considera isso? Derrubar um líder... É um golpe. Pôr um órgão legítimo do partido a votar é um golpe? Não é um golpe. Ou melhor, o golpe foi aquilo que a comunicação social designou à época. Houve um pedido de demissão, uma moção de censura a um líder eleito que não correu bem. Portanto, eu não posso estar a justificar decisões que outros tomaram, que terão de explicar. No meu caso, sempre que tive alguma divergência, assumiu de uma forma clara e filo em 2 ocasiões essenciais, mas uma coisa é assumir de forma clara um pensamento sobre questões estruturantes. Coisa diferente é se, a par disso, se anda numa lógica conspirativa, tentando estabilizar o partido, e a verdade é que o partido teve durante 4 anos num enorme processo de instabilidade, enorme instabilidade. E aquilo que as pessoas mais me dizem quando eu ando pelo partido agora é, por favor, pacifiquem o partido no dia seguinte, porque não se aguenta este tipo de tensão a que se assistiu nos últimos 4 anos. E eu concordo, há uma diferença enorme. Eu não contribuí para isso, eu não fiz parte desse processo, ainda não assim, estava cá. E já repetiu essa crítica, já a tinha feito na já referida entrevista à Sábado, critica Luís Montenegro por, no fundo, ter demonstrado e ter vontade e ter ido a votos contra Não, ir a votos, nunca critico. Então eu estou a ir a votos, nunca. Não estou a criticar por ir a votos.
Mas põe no pacote. Estou a criticar pelo facto... A sequência que faz, tentou o alegado golpe, depois foi novamente a votos, portanto, é por isso que diz que Luís Montenegro esteve desde o início neste clima, no tal clima de guerrilha e de conspiração. Mas nessa altura, também depois das legislativas, ponderou ir a votos e disse que só não ia porque não havia condições para refundar o partido. O que é que distingue a sua atitude da atitude de Luís Montenegro, exatamente? Ou seja, também na altura ponderou ir a votos. Porque é que critica Luís Montenegro por ter ido a votos nessa altura? Eu insisto, este ponto é um ponto importante. Eu não critico Luís Montenegro por ir a votos. Pelo contrário, eu acho que tem imenso mérito, toda a gente tem coragem para ir a votos. Eu estou a fazê-lo neste momento. Esse é um ponto muito importante. O meu problema com aquilo que aconteceu da parte do meu competidor direto não resulta da circunstância de ele ter tido coragem para ir a votos, mas de nunca ter lidado com o resultado eleitoral, dando a possibilidade ao líder eleito de desenvolver o seu projeto tal como foi sufragado pelos eleitores. E isso notou-se quando, apesar do Dr. Rui Rio ter sido eleito, houve um processo de tentativa de derrube da sua liderança. Eu não concorri a seguir às eleições legislativas e ponderei, de facto, o Miguel tem razão, eu ponderei essa candidatura. Foi público, porque eu só o faria estando em funções de serviço público internacional. Eu não estava numa empresa, embora, obviamente, tenha todo o respeito pelas pessoas que estão nas empresas, mas eu tinha uma função de serviço público. Só poderia abdicar de uma responsabilidade que tinha num serviço público, neste caso internacional, se sentisse que tinha condições para uma verdadeira refundação do partido. E eu percebi, em 2019, que não tinha. Verdadeiramente, o partido ainda não estava convencido que se teria de refundar. Foi preciso uma nova derrota nas legislativas, uma nova derrota, para que o PSD tivesse percebido que tem um problema estrutural, não tem um problema conjuntural, não tem um problema de uma liderança. Nós temos um problema estrutural há muito tempo. Só para terminar este bloco de perguntas, tinha feito duras críticas ao Rui Rio, mas assumiu também nessa tal entrevista à sábado que acabou por votar em Rui Rio na disputa com Luís Montenegro. Como é que se percebe isto? Eu votei em 2000 e foi na primeira... Sim, nas eleições Luís Montenegro... Não, na última eleição. E Miguel Pinto Luz, foi nessa que... Sim, votei em Rui Rio nessa altura, comparando os projetos em causa, mas nem sequer tornei público. Não tornei público, só agora é que me estão a perguntar. Na altura ninguém me perguntou em quem é que eu tinha apesar votado. De todas as críticas que fez a Rui Rio, ter dito que estava desorientado, apesar de todas as críticas que fiz, achei que ainda assim... Os outros eram muito maus, é isso? Rui Pedro, não procure. Não era melhor do que os outros, não estou a dizer que eram muito maus. Pediu a admissão de um líder e 6 meses depois vota nele. É porque os outros dois não lhe enchiam as medidas. Não, exatamente. Os outros dois candidatos considerei que o Dr. Rui Rio, apesar de tudo, tinha mais condições para ser primeiro-ministro. Para mim, a escolha de um presidente do PSD, o critério essencial para a escolha de um presidente do PSD é a capacidade para ser primeiro-ministro. E considerei que, perante as 3 opções em causa, que aquele que tinha mais condições para ser primeiro-ministro, de acordo com o seu perfil, com a sua experiência, era o Dr. Rui Rio. E, portanto, isso não tem nenhum demérito em relação aos outros candidatos. Eu tenho, aliás, um grande apreço, quer pelo Luís Montenegro, quer pelo Miguel Pinto Luz, que são políticos talentosos, com quem nunca, aliás, tive qualquer problema. Tivemos, aliás, sempre uma grande convergência. Considerei, é que na comparação que se tinha de fazer, que o Dr. Rui Rio tinha mais condições para ser visto como um potencial candidato a primeiro-ministro. Viu que ele se demitisse. Ele ficou em segundo nas eleições, a uma distância considerável de António Costa. E a seguir vota nele. Pronto, é porque os outros dois, de facto, não lhe enchiam as medidas. Mas vamos avançar neste ponto para a questão dos apoios, porque agora já se vão definindo mais ou menos como é que se organizam. Até agora, do que temos conhecimento, e corrijam-me, por favor, se estiver errado, nenhum líder distrital do PSD lhe declarou apoio. Vai conseguir ter aqui algum apoio? Não sei se quer anunciar. Não tenho nenhuma expressão de apoio direto de nenhum líder distrital, mas também não ando à procura dessas expressões de apoio por serem líderes distritais. Eu gostava de ter apoio dos militantes do PSD, independentemente da função que
que desempenham. Não acho que estamos num processo ou num regime feudal em que alguém seja dono de votos. O PSD tem demonstrado na sua história que valoriza a autonomia, a liberdade dos seus militantes, um militante, um voto. Isso parece-me um respeito que se deve assegurar face à função dos militantes. Se me pergunta, gostava de ter o apoio de presidentes distritais? Claro que sim, como gostava de ter o apoio de militantes a título individual, como estou a ter, de uma forma, aliás, impressionante. Eu julgo que as contas, se as pessoas continuarem a fazer contas, como tenho visto, partindo do pressuposto que há donos de votos, que há sacos de votos e que há porteiros de sedes, vão se enganar. Mas lá sabem o que querão fazer, mas podem continuar a fazer as análises que quiserem, partindo do pressuposto que no PSD a circunstância de um dirigente apoiar leva atrás não sei quantas pessoas só porque vivem no mesmo sítio, no mesmo distrito, no mesmo concelho. De facto, acho que é preciso respeitar os militantes. Não há donos de votos, mas há pessoas que têm a capacidade de mobilizar votos. E uma das pessoas que tem essa capacidade é Salvador Malheiro, que o apoia, e que em anteriores eleições internas do PSD, precisamente para mobilizar votos, organizou o transporte de militantes em carrinhas para irem votar, incluindo dezenas de militantes com a mesma morada. Sente-se confortável em ter o apoio de alguém que já usou esses métodos em eleições internas? Que eu saiba, não tenho o apoio público do engenheiro Salvador Malheiro. Se calhar público mas sabe que tem o apoio. Sou amigo dele há muitos anos, do engenheiro Salvador Malheiro. Trabalhamos juntos na minha plataforma, na plataforma para o crescimento sustentável e também no gabinete de estudos do Luís Marques Mendes. Tem sido uma autarca notável e gostava, obviamente, de poder contar com o seu apoio, embora ele tenha dito publicamente que não tornaria público o apoio a qualquer... Mas consegue garantir que, tendo esse apoio, que Salvador Malheiro não irá usar nenhum destes métodos de cacicagem para conseguir votos a seu favor? Tem surgido, ao longo de vários anos, notícias sobre processos de mobilização de eleitores em atos eleitorais. Surgiu essa notícia, eu não posso comentar algo que desconheço, posso apenas dizer que há uma enorme diferença entre convencer pessoas a votar, mobilizar, isso faz parte das campanhas. As pessoas que estão comigo estão, obviamente, a tentar convencer outros a votar, isso faz parte do processo. Coisa diferente é algum tipo de prevaricação quanto a regras e isso, eu não conhecendo o caso em concreto, eu tenho uma posição muito clara há muito tempo sobre a necessidade de assegurar o respeito escrupuloso pelos melhores princípios democráticos. Não conheço o caso em concreto, mas há vídeos, há fotos, há sons, tudo isso é mais do que conhecido. Acha que tentar transformar o engenheiro Salvador Malheiro num cacique, alguém que tem uma carreira académica sólida... É possível acumular uma carreira académica com cacicagem, mas acho muito redutor o que se procura fazer muitas vezes, que é transformar determinadas pessoas em meras máquinas eleitorais. Eu vejo o engenheiro Salvador Malheiro não como uma máquina eleitoral, vejo como uma personalidade e um líder que entrega resultados. Basta ir ao VAR, de facto. Não, basta resultados na resolução dos problemas das pessoas. Basta ir ao VAR. Eu vi o que ele conseguiu fazer no meio do maior temporal, o temporal Hércules, que afetou a orla costeira, nomeadamente ao VAR. Vi as soluções inovadoras que em tempos concretizou, como ter a primeira estação de tratamento de águas residuais abaixo do nível do mar. Foi uma solução engenhosa, que foi a única solução para evitar um dano ambiental grave. Mas vai-lhe pedir que não use esses métodos que já foram usados em Ovar na minha campanha, ninguém usará métodos que possam pôr em causa um princípio essencial do que o que conta é a vontade individual dos militantes. Eu estou a fazer, Miguel, uma campanha fora do habitual. Estou a fazer uma campanha sem o apoio de líderes distritais, estou a fazer uma campanha de contacto direto com os militantes e assente num conjunto de propostas que foram muito mais densificadas do que é habitual. Não me recordo de qualquer candidato à liderança do PSD que no momento da sua candidatura tivesse apresentado na declaração de candidatura mais do que uma moção. É uma questão de respeito. Se as pessoas gostarem daquilo
que eu defendo, terei o maior gosto em contar com esses votos. Se as pessoas esperarem que a razão para votar em mim resulte de ter tirado a ficha primeiro, ter almoçado ou jantado primeiro, ter oferecido lugar no Parlamento Europeu ou lugar de vice-presidência no partido. Isso é uma crítica ao Luís Montenegro, que já tem repetido essa ideia com insistência. Luís Montenegro prometeu lugares, tem... O que me tem sido dito nos contactos que vou tendo com as estruturas é basicamente o seguinte: bem, nós já nos comprometemos há 4 ou 5 meses, já jantamos, já almoçamos, já houve um telefonema. Isto é, há uma lógica de precedência, que se for essa a lógica, é evidente que eu cheguei mais tarde do que o meu concorrente direto. O que eu espero é que o PSD não pense que é possível fazer isto em 2 fases. Escolher agora um líder para fazer a oposição e daqui a 2 anos escolher um candidato a primeiro-ministro, porque daqui a 2 anos é tarde demais e eu espero que os militantes votem em função da avaliação que fazem individual, independentemente dos apoios que a Distrital A ou a Conselhia B possam Temos que avançar, conferir. João da Silva. Só para também ficar claro, o transporte de militantes em massa em carrinhas acha que é um método aceitável ou não? Não, eu discordo. Okay. Eu discordo. Então vamos avançar. Discordo em qualquer parte do país. Sim, mas sim. querem falar de mais casos ou querem falar só do caso do Ovar? Eu penso que... Tem algum para nos sugerir? Não. Durante anos aparece pela comunicação social, fora por várias notícias, processos eleitorais em vários partidos que não enobrecem a política e, portanto, eu estou aqui para fazer política de forma diferente. A refundação do partido passa também por exemplo, por ter um código de conduta e de ética aplicado a todos os militantes. Para mim, a ética é mais do que a lei. Vamos avançar. Há pouco falava na reação à tempestade Hércules. Há um trabalho hercúleo de qualquer que seja o líder do PSD. O novo líder terá que escolher os próximos candidatos a eurodeputados. Já disse aí que não quer estar a distribuir lugares, mas parecia-lhe útil manter Paulo Rangel como cabeça de lista nas próximas europeias, ou um ciclo que já se fechou? Eu, por uma questão de respeito, quer pelo Paulo Rangel, quer pelo partido, não vou estar, obviamente, a 2 anos das europeias, estar a anunciar o cabeça de lista. Eu tenho, mas agora sou o Paulo Rangel. Paulo Rangel é um político notável, talentoso, com uma capacidade de liderança nacional e internacional assinalável. Tenho uma relação de amizade com ele há muitos anos e julgo que está a fazer um trabalho... Convidava-o para vice-presidente? Eu não posso ser deselegante com as pessoas, estando a dizer publicamente se convida ou se não convida. É uma questão de respeito pelas pessoas. Se for eleito o líder do PSD e perder as europeias, isto voltando aqui um bocadinho atrás, demite-se no dia seguinte? Há um princípio básico quando uma pessoa se candidata a uma função, que é estar preparado para todos os cenários, para vencer e para perder. Mas nunca se deve cenarizar o que se deve admitir no caso de perder por uma razão, porque eu não me quero desviar do essencial. Eu acredito que posso e que irei vencer estas eleições internas no PSD e acredito que o PSD não pode deixar de vencer as eleições europeias. Rui Pedro, nós precisamos no PSD de iniciar um ciclo vitorioso e não parece possível chegar a uma vitória nas eleições legislativas se não vencermos já as eleições europeias. E, portanto, sem fugir à questão, eu considero que qualquer resultado que não seja uma vitória nas eleições europeias é um insucesso e não parece possível construir uma alternativa ao Partido Socialista começando mal. Portanto, seja quem for o líder eleito agora, e eu espero que possa ser eu, é evidente que tenho a obrigação, portanto, como eu não estou a fugir à questão, vão-me recordar isso daqui a 2 anos, eventualmente, esta entrevista. Eu sinto que tenho a obrigação de vencer as eleições europeias daqui a 2 anos, como de vencer todas as eleições até às eleições legislativas. Não admitia ser candidato, o próprio? Eu ser candidato ao Parlamento Europeu, não. Sim. Não voltarei, obviamente, a ser candidato ao Parlamento Europeu. Fui eurodeputado durante 4 anos, gostei muito dessa função, mas não se volta para uma função onde já se foi feliz. Em especial, eu estou concentrado em Portugal. Eu não saí de Paris de funções internacionais que muito gostava para voltar a Bruxelas. Eu vim para Lisboa para fazer política
independentemente do resultado que resulta esta eleição. Falamos então da revisão constitucional, que entretanto se tornou tema também no PSD. A proposta de Rui Rio, que Rui Rio, aliás, quer apresentar ao partido a menos de um mês das eleições internas, altera 127 dos 296 artigos da Constituição, elimina mais de 30 artigos e reorganiza capítulos inteiros. Disse que Rui Rio tem toda a legitimidade para fazer isto neste momento, mas acredita nisso mesmo? Faria isso se estivesse no lugar de Rui Rio, ou só o diz para, de alguma forma, não antagonizar o líder em funções, nem os apoiantes de Rui Rio? Portanto, deixe-me colocar as coisas em dois planos. A transformação desta natureza parece-lhe lógica a esta altura do campeonato? Colocar as coisas em dois planos. Eu nunca me pronunciei sobre a revisão constitucional, pronunciei-me sobre a revisão do sistema eleitoral. Eu não conheço a proposta do PSD sobre a revisão constitucional, julgo que é matéria muito mais sensível do que a revisão do sistema eleitoral. E, portanto, julgo, aliás, que o líder do PSD, o Dr. Rui Rio, não está a ponderar colocar na mesa da Assembleia da República a proposta de revisão constitucional, mas apenas a do sistema eleitoral. Eu não tenho informações diretas. Não foi bem isso que Rui Rio sugeriu. A única reação que eu expressei foi quanto ao sistema eleitoral, porque isso sim pude ler, porque entretanto foi apresentado da forma pública, numa conferência de imprensa, e pela comunicação social tive acesso a essa informação. E sobre para arrumar a questão, seria contra uma eventual revisão da Constituição nesta altura, pelo menos nesta ordem de grandeza? Se o Dr. Rui Rio pegar no telefone, como disse que faria, e não tem de fazer, eu agradeço a cortesia, mas ele tem toda a legitimidade até ao último dia do seu mandato para tomar as decisões que entende, e acho, aliás, que é positivo que, se o partido, na Direção Nacional, fez uma reflexão, possa transmiti-la aos deputados para nada ficar pendente. Portanto, do ponto de vista formal, o Dr. Rui Rio nem sequer precisava de me contactar, porque tem toda a legitimidade para fazer o que entende até ao último dia. No plano do sistema eleitoral, eu até acho positivo. Portanto, eu aqui vou mais longe do que a mera questão de legitimidade. Quanto à revisão constitucional, eu não só não conheço a proposta do PSD, como considero matéria tão abrangente e tão sensível que manifestamente não há condições para neste momento pronunciar. Quanto ao sistema eleitoral. Com que aspectos concorda? Concorda com a redução do número de deputados? Quanto à reforma do sistema eleitoral, eu defendo que se deve ir ainda mais longe do que aquilo que aparentemente o líder do PSD apresentou aos deputados. Defendo, como sabe, há muito tempo, que a reforma do sistema político envolve a reforma do sistema eleitoral, mas deve envolver também a introdução de outros mecanismos, por exemplo, de avaliação custo-benefício das políticas públicas, de reforço das instituições intermédias, de alargamento do voto em movimento, do voto antecipado, a introdução gradual do voto eletrónico, o reforço de mecanismos de democracia mais direta, como o orçamento participativo e os referendos locais. Portanto, como vê, defendo mais... de tudo, menos da questão da redução do número de deputados. Indo à questão do sistema eleitoral. A minha visão sobre a reforma do sistema eleitoral não é exatamente aquela que o PSD agora apresentou. Quando fiz a minha declaração de candidatura, defendi a introdução de círculos uninominais, compensados por um círculo nacional que assegure a proporcionalidade. Essa é a minha proposta. Esta é a minha posição. Há muitos anos, círculos uninominais com um círculo nacional de compensação. A redução do número de deputados não é para mim uma questão decisiva. Para mim é mais importante a proximidade entre eleitos e eleitores. E as contas que estão feitas dizem que essa proximidade pode ser assegurada com um número inferior a 230, mas se me perguntar qual é para mim o critério mais importante, não é o número de deputados. Para mim o critério mais importante é a qualidade da democracia e é a proximidade entre eleito e eleitor. Portanto, mas tendencialmente concorda ou discorda? Tendencialmente concordo. Desde que não ponha em causa, imagine, tudo depende da solução concreta. Nós podemos ter soluções com menos deputados que ponham em causa o nível de representatividade dos cidadãos e a proximidade entre eleito e eleitor, porque se nós estamos a avançar para círculos uninominais e cortamos o número de deputados, podemos estar a limitar a capacidade de representação dos cidadãos. Portanto, tendencialmente sou a favor da redução do número de deputados, mas para mim não é o critério mais importante. O Dr. Rui Rio, pelo que percebi,
propôs não círculos uninominais, mas uma fragmentação dos grandes círculos em círculos mais pequenos. Julgo que vai na boa direção, eu iria mais longe, e se for líder do PSD, aproveitarei essa proposta para ir mais longe. Portanto, o que é que eu considero? Considero que a proposta que foi feita vai na direção certa, até porque na proposta que foi feita, pelo que percebi, admite-se avançar para círculos uninominais. Portanto, percebi que é uma proposta de natureza progressiva e gradual, que começa com círculos mais pequenos, mas admite círculos uninominais. Porquê é que me parece importante que o Dr. Rui Rio tenha avançado com esta proposta? Porque o maior embaraço que é criado não é a mim, é o Dr. Luís Montenegro. O maior embaraço que é criado é o Partido Socialista, que continua a arrastar os pés e não ter nenhuma proposta para a reforma do sistema eleitoral. O mérito de não se ter deixado isto a meio é agora ser impossível que não se faça um debate sobre a reforma do sistema eleitoral finalmente em Portugal. Se a proposta do Dr. Rui Rio é a minha, não é. Se eu vou aderir a essa proposta, se for eleito, não necessariamente a tudo o que foi proposto, mas é uma boa base para agora, em função do resultado das eleições internas, podermos evoluir. Quanto à revisão constitucional, é completamente diferente. Eu não conheço o projeto e considero uma matéria muito mais sensível e que envolve uma discussão muito mais longa. Um dos temas que tem tomado conta do debate político tem sido a inflação. Se fosse Primeiro-Ministro, neste momento, aumentava salários e pensões acima da inflação? Qual seria a sua posição? Nós estamos perante uma mistificação e um fingimento. Este Orçamento de Estado demonstra que a conversa das contas certas é uma falácia. Acho inaceitável e de uma enorme injustiça que no momento em que já se percebe que a inflação tem uma natureza que vai além da conjuntura e tem uma dimensão que vai seguramente além do que foi projetado no Orçamento de Estado, que o Governo do Partido Socialista seja, em termos práticos, a tirar poder de compra aos funcionários públicos e aos pensionistas. E, portanto, obviamente, se fosse Presidente do PSD e se fosse Primeiro-Ministro, não apresentaria um orçamento que mentisse aos portugueses. Eu acho, aliás, chocante, do ponto de vista democrático, que se faça um Orçamento de Estado que se sabe. Mas, portanto, aumentaria. Aumentaria. E não teme que, tal como alertam alguns economistas, que esse aumento de salários e de pensões tivesse um efeito ainda pior no aumento da inflação. Acha que isso não ia acontecer? Eu não posso aceitar como válido que os pensionistas e os funcionários públicos paguem o custo da incompetência do Governo em matéria de política orçamental. O Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças ainda não foram capazes de explicar porque é que fizeram um orçamento que, em termos práticos, sabem que estima receitas que são inferiores às que vão receber. O Estado vai receber muito mais do que estimou no orçamento. E definiu essa suborçamentação para, em termos práticos, ter uma desculpa para não pagar o que tem de pagar aos funcionários públicos e aos pensionistas. E, portanto, eu considero que é da mais elementar justiça fazer corresponder o aumento salarial ao nível da inflação. Nós temos uma inflação que pode atingir 7% ou até mais e temos aumentos salariais na ordem dos 0,9%. Portanto, é evidente que nós estamos perante... Mas fazia os aumentos na ordem dos 7%? Dos 0,9%. Sim, mas fazia equivaler à inflação, não? Tinha que se, obviamente, acomodar o aumento dos salários e das pensões ao valor que fosse compatível com a inflação. Como sabe, a inflação é apenas uma dimensão da equação orçamental. Existe também a evolução do preço dos combustíveis. Agora, não há um economista, eu não consegui encontrar até hoje um economista que dissesse que este orçamento é realista. Uns acham, os que defendem o Governo, acham que não é realista, mas é preferível ser prudente. O máximo que tenho ouvido dizer é, isto é mentira, mas é melhor ser mentiroso ou falacioso, porque não sabemos o que é que vai acontecer. Mas eu espero que alguém tenha a coragem para dizer às pessoas que isto não são contas certas. Mas na questão da inflação, o que o Governo defende é que é uma inflação temporária, os aumentos de salários ficam, mesmo que a inflação desaparecesse, e o aumento de salário ficaria para sempre. Não é? Portanto, mas não há nenhum relatório internacional que eu tenha lido que aponte para uma inflação de natureza conjuntural. Nós vamos entrar agora num período de enorme dificuldade para o qual o Governo não nos está equipado e não nos equipou. Inflação alta,
muito provavelmente taxas de juros mais elevadas, dívida elevada e uma contração da economia nos países para onde nós exportávamos. Neste contexto, nós precisamos de um orçamento que não ponha em causa o Estado Social, e tivemos esta semana notícias, ou semana passada notícias, sobre o aumento do número de portugueses sem acesso a médico de família. Temos notícias desta semana sobre os professores. Nós já foi falando essas críticas ao orçamento e em outras entrevistas para tentarmos também aqui perceber alguma opinião em algumas áreas e também algumas ideias mais específicas, algumas até bastante fechadas. Por exemplo, uma rede de creches gratuitas para todos é algo que seria favorável? Eu sou favorável a um sistema em rede que não confunda serviço com sistema. E, portanto, eu defendo que o Estado tem de assegurar a universalidade de acesso a serviços de qualidade, de excelência, independentemente das condições de origem. Seja público ou privado, Exatamente. O que lhe pergunto é se, eu percebo essa ideia, seja público ou privado, mas o que lhe pergunto é se de facto devia ser gratuito para todos, ou seja, o Estado assegurar que nenhuma criança pagava nada. Eu considero que, tal como hoje temos na escola pública, a partir do ensino básico gratuito, considero que o pré-escolar deve ser gratuito, porque todos nós sabemos, que quem tem filhos e quem não tem, sabe perfeitamente que a igualdade de oportunidades joga-se cada vez mais cedo. Mas mesmo que essas creches sejam, uma parte seja assegurada pelo privado, deve ser gratuito. Exatamente. Tenham as pessoas dinheiro para pagar ou não. Quer dizer, sem nenhum tipo de... Tal como acontece na escola pública. As pessoas não são obrigadas a ir para uma determinada creche ou para uma determinada escola. Eu acho é que o Estado tem a obrigação de assegurar a provisão de serviços públicos de excelência. Mas também é gratuito as escolas, porque o ensino é obrigatório, não é? Aqui, a ida para as creches não é obrigatório. Uma boa questão. Porquê é que o pré-escolar não Passaria a ser? Porquê é que o pré-escolar não é obrigatório? Eu defendo progressivamente que passa a ser. Eu obrigatório, eu não gosto de utilizar a expressão obrigatório porque as famílias têm, fala-se muito pouco de família em Portugal, as famílias não têm todas a mesma perspectiva do pré-escolar. Há uma coisa que isso sim me parece importante, que nenhuma família deixe de poder colocar uma criança de 3 ou 4 anos no pré-escolar por não ter condições. E hoje o que acontece, em termos práticos, como sabem, é como o Estado não assegura esta rede, todas as famílias, incluindo as de menores recursos, porque os pais e as mães têm de trabalhar, acabam por gastar uma boa parte do seu orçamento familiar para colocar as crianças em creches cujo preço não conseguem pagar. É uma grande talhada no rendimento. Vamos uma enorme talhada no rendimento. Vamos a outros temas. O PS vai levar novamente... Mas posso só dizer uma coisa? Eu peço desculpa. Diga. Sobre a escola. Era brevidade, só para conseguirmos ir a mais temas, para as pessoas também conhecerem as suas ideias. Porque esta é uma questão programática importante. Os serviços públicos, a escola e a reforma do Estado que eu defendo. O Rui Pedro perguntou-me sobre as creches, mas eu posso dizer mais em geral sobre a escola, que nós temos de começar a pensar numa lógica de sistema e não de serviço e centrar as coisas na família, no aluno, no utente e não no Estado. Nós temos uma lógica ideológica em que o Estado deve poder fazer tudo, independentemente das escolhas que nós individualmente queremos fazer. E nós estamos a pagar um preço orçamental e, pior do que isso, uma ineficiência nos serviços e maus resultados no sistema educativo e nas prestações de cuidados de saúde por essa rigidez ideológica. Eu defendo que a universalidade de acesso, que o financiamento não se confunda com a prestação do serviço e com a provisão do serviço. Temos cada vez mais assegurar que temos uma rede com público e privado, com concorrência dentro do público e entre o público e o privado, que o financiamento... Isso está claro. Deixa-me só, por ainda dentro da questão do ensino, e porque falou da importância, dar mais importância às famílias, até onde é que deve ir o papel das famílias? Por exemplo, muito polémica disciplina de cidadania. Acha que deve ser obrigatória ou não? Deve continuar a ser obrigatória ou não? Eu julgo que as famílias devem poder ter aqui uma escolha que hoje não têm, para poderem escolher a escola onde colocar as crianças. Hoje, o Miguel, imagino, tem a possibilidade de escolher a escola do seu filho, ou da sua filha. Em termos práticos, só tem
se for para o privado. Não há qualquer tipo de liberdade de escolha dentro do público. Em termos práticos, o que é que estamos a dizer? Mas no currículo das escolas públicas, a disciplina de cidadania deve ser obrigatória. Só estou a tentar acelerar. É aí que eu ia chegar. Quando se vai para o privado, há mais margem de manobra do ponto de vista da escolha dos professores, das escolhas dos funcionários e até do currículo. Eu defendo que as escolas tenham mais autonomia, pública ou privada, escolas públicas ou privadas, no currículo, nos projetos educativos, na escolha dos professores, na escolha dos funcionários, no método de avaliação. E isso, portanto, permite que uma família que está mais alinhada com um determinado projeto educativo possa colocar a criança naquela escola e, se não gostar, por exemplo, de uma determinada componente da disciplina de cidadania e houver uma ao lado que não tem... Precisamente. Os pais devem ter essa escolha e o aluno deve ter essa escolha de não ir para a disciplina de cidadania. Eu defendo uma maior liberdade de escolha que não nos empurre para a dicotomia público e privado. E hoje, lamento, a liberdade de escolha só existe para quem consegue pôr filhos no privado. E eu acho que quem não consegue pôr filhos no privado deve ter também liberdade de escolha do projeto educativo, da escola que mais se adequa ao projeto educativo. Pareceu-me que não era propriamente contra cheques de ensino, cheque de dentistas, contra atualização fora, mesmo na saúde, fora, etc. Pareceu-me que não era contra nada disso, desde que a prestação do serviço fosse garantida. Corrija-me só se estiver errado, temos pouco tempo. Eu defendo que se deve distinguir financiamento de prestação. Considero que o financiamento deve ser assegurado pelo Estado, a prestação do serviço pode ser assegurada pelo Estado, pelo setor social ou pelo setor privado. E acho que a escolha tem de ser assegurada pelo cidadão, pelas famílias, pelo utente. Isto é, para mim, como utente, deve ser indiferente onde vou. O Estado tem de assegurar serviços universais de qualidade, Ponto de vista os prestadores têm de concorrer. Ideológico está perfeitamente percebido. O PS vai levar novamente mais um assunto, mais um tema, ao Parlamento, a lei da eutanásia. Como é que votaria se fosse votado? Eu defendo o referendo. Acho que matérias como esta não podem ser votadas senão em referendo. Tenho um historial nesta matéria. Desde o tempo em que era líder da JST, bati-me por todos os referendos, pela realização de todos os referendos, regionalização do aborto e também de eutanásia. Se for líder do PSD, bater-me-ei para que esta matéria não seja legislada no Parlamento. Se eu tivesse que votar, porque não vou fugir à questão, se eu tivesse que votar, é evidente que eu preferia votar em referendo, mas se fosse obrigado a votar, se fosse votado, eu votaria contra. Votaria contra porque não estou ainda seguro que as boas intenções que a lei prevê não possam ser utilizadas de uma forma que banalize a tal teoria da rampa deslizante. Eu acho que nós temos que nos concentrar em assegurar qualidade de vida até ao fim, que o Estado tem a obrigação de investir tudo o que pode em cuidados paliativos e na qualidade de vida até ao fim da vida. Essa é a prioridade. Não considero que a decisão sobre a eutanásia seja uma prioridade. Acho que em todo que é uma prioridade para si, é uma reforma do sistema fiscal. Isto, para ir a outro tema, estamos mesmo na reta final. Se só pudesse descer, o que é que priorizava entre a descida do IRC e a do IRS? Descer o IRS, embora, dizendo de uma forma mais abrangente, a conversa em Portugal sobre impostos é tão preguiçosa como aquela que nós temos quando nos colocamos na balança ao sábado para percebermos se o peso aumentou ou diminuiu. O problema não é saber se o peso, se a carga fiscal é apenas alta ou baixa. É a massa gorda e a massa muscular. Nós temos uma carga fiscal que penaliza demasiado as empresas e as famílias. Penalizamos uma coisa que é boa, que é a produção de riqueza e o trabalho, e penalizamos a menos, eventualmente, coisas que são más, como a poluição. O que é que eu defendo em termos práticos, Rui Pedro? Defendo que nós não devemos esperar pelo momento em que não tenhamos dívida para baixar impostos. Isto não pode ser sequencial. Nós temos de usar o superávit orçamental para uma parte abater à dívida, outra parte reduzir a carga fiscal, e dentro dessa descida da carga fiscal, está uma descida global da carga fiscal, que hoje é 38,5% do PIB, que atingiu o recorde em 2021, dentro dessa descida também defendo uma reconfiguração, em que se deixa de forma acentuada o IRC e o IRS, e que possa ser compensada por algum agravamento dos impostos sobre a poluição, onde aí sim as pessoas têm alguma liberdade de escolha. Mas defendo mais, defendo uma simplificação do sistema fiscal e defendo uma coisa que, para as empresas, é evidente, que o sistema fiscal incentiva o reinvestimento de lucros.
O que está a acontecer é que as pessoas chegam, quem é empresário, chega ao final do ano e não tem nenhum incentivo para reinvestir os lucros. Do ponto de vista fiscal, não compensa. Ora, nós temos que criar condições para que se alguém teve um rendimento, deu lucro, se a empresa deu lucro, possa reinvestir e não acabe por ser penalizado por causa disso. Peço-lhe só uma resposta muito rápida, porque acabou por marcar aquela campanha legislativa, a última pelo menos. Rui Rio priorizou precisamente a redução do IRC, em virtude da redução do IRS. Cometeu um erro? Uma resposta rápida. Não queria estar a classificar. Eu defendo a descida do IRS e do IRC. No caso do IRC, nós passamos a ter agora uma limitação, que não tínhamos há uns anos, que é esta decisão, este acordo internacional, liderado pela OCDE, sobre um nível mínimo de IRC. Ainda assim, Portugal tem condições para descer o IRC. Miguel, eu não me vou colocar numa escolha entre é preferível reduzir primeiro uma coisa ou outra. Eu acho que nós temos que ter uma resposta que reduza IRC e IRS, e lembram-se, em favor da minha credibilidade nesta área, mesmo quando não era possível reduzir a carga fiscal, eu fui autor de uma reforma que permitiu, com a fiscalidade verde, reduzir o IRS, o quociente familiar. Foi por causa da fiscalidade verde que se conseguiu cortar 150 milhões de euros no IRS das famílias. Eu, neste momento, considero que se pode ir muito mais longe, se pode reduzir mesmo a carga fiscal, e a descida mais acentuada do IRS e do IRC pode ser compensada pelos impostos ambientais, onde Portugal, precisamente, falar de impostos, a taxa de carbono, por exemplo. Exatamente, ia falar disso mesmo. Foi responsável por a introdução dessa taxa de carbono. Defende que esta taxa deva continuar a aumentar gradualmente, mesmo perante este nível de preço dos combustíveis que estamos a assistir por causa ou em virtude ou em consequência da guerra da Ucrânia? Eu considero inaceitável aquilo que o Governo tem feito com esse tema. Andam a brincar com o ISP e com o IVA nos combustíveis, quando deveriam cumprir escrupulosamente a reforma da fiscalidade verde e o artigo 50. O artigo 50 da reforma da fiscalidade verde está a ser sistematicamente violado desde 2015. Sistematicamente violado desde 2015. Porquê? Porque a taxa de carbono em Portugal, que se repercute no adicional de ISP, está indexada à taxa de carbono no mercado europeu. A regra, e hoje já está a 90 euros. Há uns anos estava um valor muito mais baixo. A regra da fiscalidade verde, vinculativa, mas que depois se tinha que traduzir quando os orçamentos são aprovados todos os anos, dizia, artigo 50, que o seu efeito tinha de ser neutral e que os benefícios gerados pela fiscalidade verde, nomeadamente a taxa de carbono, tinham que dar origem a desagravamento do IRS no IRC e mais incentivos fiscais à eficiência energética ou à mobilidade elétrica. O que aconteceu? A fiscalidade verde foi neutral apenas enquanto eu estive no Governo. Quando o Dr. Pedro Passos Coelho saiu do Governo e quando eu saí do Governo, acabou a neutralidade fiscal, sem que ninguém em Portugal se tivesse levantado contra aquilo que eu considero uma vergonha. Neste momento, mas, portanto, Estado... continuaria a questão da... Não, eu não punha em causa a taxa de carbono. Pelo contrário, o combate às alterações climáticas veio para ficar, mas o que asseguraria, aquilo que estava previsto e que não foi assegurado, era utilizar os milhões da taxa de carbono para baixar o IRS. Mas não congelava. O Governo congelou essa subida da taxa de carbono. Não congelava, continuaria a subir, não mexia nessa taxa de carbono. Neste contexto, parece-me evidente que a taxa de carbono tem de atender às circunstâncias que estamos a viver. Eu não ponho em causa conjunturalmente, tendo em conta a questão da Ucrânia, sim. Seria uma loucura não terem atenção que enquanto o IVA não é decidido em Bruxelas para baixar o ISP, quer dizer, não podemos pôr as famílias perante um risco de agravamento ainda maior. Mas insisto num ponto essencial. O Estado arrecadou muitos milhões de euros que deviam ter sido destinados aos consumidores portugueses, aos contribuintes portugueses e às empresas. E eu considero essencial que o Estado, em vez de andar com mistificações, a falar do ISP, das descidas do ISP, que está à espera que Bruxelas desça o IVA, faça de uma vez por todas aquilo que tem de fazer. Pegue no dinheiro da taxa de carbono, cumpra o artigo 50 e entregue aos consumidores, aos contribuintes, descendo o IRS, descendo o IRC, e dando mais benefícios fiscais para a eficiência energética e para a mobilidade. Muito bem, temos um minuto, apelo mesmo ao seu poder de síntese. Disse na apresentação da sua candidatura que quer tirar o Estado da economia em áreas onde as empresas fazem o seu papel, defendendo que o Estado só deve estar em áreas onde há falhas de mercado ou monopólios naturais.
Perante isto, o Estado deve ter a TAP? Neste momento, não parece possível que o Estado saia da TAP quando estamos reféns de uma decisão errada do Governo. Isto é, a decisão errada do Governo foi a decisão de tirar os privados da TAP e reverter uma privatização que o Governo Pedro Passos Coelho tinha feito. Neste momento, nós temos que assegurar que o plano de reestruturação e de investimento na TAP é plenamente cumprido. Cumprido isso, vender. E o PS, não, se as coisas correrem... Arrumar a casa e vender. Não estou a dizer isso. Se as coisas correrem bem, não estamos perante essa necessidade. Se der lucro, pode ficar na esfera do Estado. Eu defendo um modelo, era um modelo que Pedro Passos Coelho fez aprovar. Era um modelo em que o Estado era acionista, mas existiam também privados. O problema é que neste momento, com essa reversão, o problema ficou todo do nosso lado e eu não vou facilitar a vida. Eu quero perceber porque é que eu estou a dar esta resposta. Eu não vou facilitar a vida ao Dr. António Costa e ao Dr. Pedro Nuno Santos. Eu sei o que é que eles querem. Querem uma querela ideológica entre aqueles que defendem a TAP privada e a TAP pública. Não, neste momento têm de cumprir. Mas eles não falaram sobre isto, não é? O senhor é que disse que disse que o Estado só deve estar em sítios onde há falhas de mercado ou monopólios naturais. Portanto, o Estado deve ter uma empresa, uma companhia aérea ou não? Eu não considero que o Estado precise ter uma companhia aérea. O que eu considero é que, neste momento, o Estado não pode sair da TAP, porque os prejuízos... Não, isso já sabemos. Isso já sabemos. Miguel, mas a conjuntura é importante. Mas resolvido isso... Não, resolvido isso, eu não vejo nenhuma razão para que o Estado continue a perder dinheiro numa empresa que pode estar num sistema mais concorrencial. Mas atenção, não parece que isso seja possível tão cedo. E é fundamental que cumpram o investimento que foi feito. Nós estamos a gastar dinheiro a mais numa coisa que, num projeto que não é prioritário e dinheiro a menos num projeto que é prioritário, que é a ferrovia. A ferrovia, houve um atraso sistemático. Não temos tempo para ir à ferrovia agora. Desculpe. E sobre a questão da Caixa Geral de Depósitos, o Estado deve ter um banco público? Portugal deve ter um banco público? Admite... Eu defendo, como noutros países, que a existência de um banco público tem lógica se esse banco tiver um papel de alguma regulação no mercado. Dou-lhe um exemplo prático. As remessas dos imigrantes. Eu trabalhei muito nesse tema na OCDE. O banco público deve ter taxas de transação das remessas dos imigrantes que seja mais baixa do que os outros bancos para colocar pressão para que os outros bancos baixem essas taxas. Portanto, acha que a Caixa desempenha esse papel e, portanto, deve permanecer pública? Eu defendo a existência da Caixa Geral de Depósitos enquanto banco público. Entendido. Jorge Moreira da Silva, obrigado por ter estado neste Sob Escuta especial. Nós voltamos em breve com uma entrevista a Luís Montenegro, o outro candidato à liderança do PSD.